percebeu desde o início que a sociedade de Jacobina tinha dificuldade em aceitar novamente um pároco que seja estrangeiro e seja religioso. Então, quando ele chegou aqui, o jornal local escreveu: o bispo nos castigou porque mandou justamente um religioso e um estrangeiro. Significa que aqui o povo tinha uma experiência com os religiosos e com os estrangeiros, que foram os franciscanos e foram os jesuítas, que todos dois, na realidade, foram expulsos de Jacobina. Às vezes eu perguntava para ele sobre a vida dele quando ele chegou. Aí ele sempre contava as dificuldades que passou, assim, sem ter no sertão, sem ter assim onde dormir. Ele era alto, né? E às vezes a cama era muito pequena, às vezes sem sobre a alimentação, né? Das dificuldades. Ou então a maneira assim das pessoas tratar ele, né? Não sei se era por vergonha das pessoas, os donos da casa não sentavam na mesa com ele para almoçar, então ele ficava envergonhado, né, de sentar sozinho, almoçar e sair. Aí ele disse que passou assim por muitas dificuldades. Depois, com a continuação, que as pessoas foram se adaptando a ele, a maneira dele também, e aí foi aliviando mais o sofrimento. Eu me lembro que quando ele vinha montado de animal. Ele chegava para se hospedar na casa do homem, do finado Raimundo. Ele era muito bom com as crianças, ele agradava as crianças, ele dava presente, aí nós ficávamos muito felizes, né? A gente tem que procurar para Padre Alfredo uma situação, digamos, que fuja aquela coisa de ser conservador ou ser inovador, aquela... Por exemplo, ele não gostava muito da teologia da libertação pelo seu aspecto político, mas ele era, vou chamar assim, ele era doente a favor dos pobres, dos mais desamparados. Ele vivia para os pobres, então a gente tem que questionar ou estudar esse comportamento dele para situá-lo realmente nessa posição de atividade, não vou dizer ideológica, nem ou comportamental do ponto de vista social, mas que ele procurava fazer aquilo que ele aprendeu de Jesus, que é o verdadeiro amor. Para descrever Padre Alfredo, a gente não tem palavras, né? Eu digo assim que era um santo e também pecador. Porque ele tinha alguma maneira de dizer, quando alguém dizia, quando recebia um remédio, uma coisa dele, dizia: o senhor é um santo. Ele dizia assim: pouca manteiga, ou muita manteiga para um pão de tostão, né? E brincava assim, jogava o escapulário naquela pessoa que falou com ele, aquele tipo de ironia, né? Ele achava uma ironia, mas ele era assim aquele homem que não se deixava levar por aquilo que ele não era da igreja. Ele tinha uma coisa assim de dizer: Roma falou, a povo escutou. Ele já nesta época já tinha feito a opção pelos pobres, uma vez que ele dedicou toda a sua vida para as comunidades do interior. Um interior que era imenso e que, portanto, exigia um desgaste, digamos assim, até físico por parte dele, mas ele sempre com toda a tranquilidade e com todo, assim, um interesse de prestar esse serviço, que era um serviço pastoral, mas que era um serviço também para a vida do povo. Ele trabalhava com o povo, então tinha um interesse assim de ver o povo com uma qualidade de vida melhor. O Padre Alfredo deixou uma coisa muito importante para a região toda de Jacobina, todo mundo que conheceu ele, foi a dedicação que ele teve com as pessoas pobres. Tudo dele era baseado mais com as pessoas que tinham menos necessidade na época. Dividia o pão, dividia a palavra, ele dividia tudo que ele tinha, ele dividia com as pessoas. Então, para nós que conhecemos, ou também até aqueles que não conheceram também, que ouviram falar quem era Padre Alfredo, nós que vivemos de perto com ele, sentimos verdadeiramente o Cristo junto a gente. Porque Jesus Cristo disse: sai da tua terra e vai pregar o Evangelho, né? Esqueça de tudo, e como de fato ele fez isso, esqueceu de tudo, dos seus parentes,
né, da sua terra, e veio se dedicou aqui à comunidade jacobina. Padre Alfredo Hasler, com nome de batismo de Bernardo Maria, nasceu no dia 5 de agosto de 1907, como o último dos 7 filhos de Ana e Josef Hasler. Juntos moravam nesta casa anexa ao mosteiro de Heiligenkreuz, onde seu pai era sacristão. Com apenas 2 anos, o pequeno Bernardo perde seu pai, que deixa sua esposa, Ana, e os 7 filhos. Com muitos sacrifícios, a mãe viúva consegue educar seus filhos na tradição cristã e ajuda seu filho caçula de encontrar sua vocação por ocasião das celebrações de envio dos missionários no mosteiro do Verbo Divino em Santo Gabriel, que tocaram profundamente o jovem Bernardo. Naquela época, nos anos 20 e 30, esta casa aqui estava no auge. Tem que se imaginar isso, tinha mais ou menos 600 religiosos vivendo aqui. Na maioria, homens jovens que estudavam aqui numa faculdade de teologia e que se prepararam para ser missionários. 400, um número muito grande. E depois da sua formação missionária, então na igreja houve a ordenação deles e depois uma celebração de envio dos missionários. E eram grupos muito grandes, de 50 a 70, que partiram para o mundo todo. No ano de 1928, inicia seu noviciado com Bernardo Maria no mosteiro de Schliba. Depois de 5 anos de dedicação aos estudos, ordena-se padre no ano de 1933. Com menos de um ano após sua ordenação, ele é enviado para colaborar nos trabalhos da fundação em Springbanks, que sua abadia assumiu no mesmo ano. Depois de um período nos Estados Unidos, retorna ao mosteiro de Schliba em 1935, onde assume o recém-criado Colégio de Coração de Jesus e durante 3 anos se mostra um grande educador dinâmico, piedoso e renovador. O que mais me impressionou quando estudei teologia durante a época de João 23 e naquele tempo a celebração litúrgica foi mudada, quer dizer como hoje é celebrada, com rosto e altar para o povo, é que ele já tinha feito isso tempos atrás no mosteiro com os estudantes. Isso me impressionou muito mesmo, porque naquele tempo as regras eram claras e tudo tinha que ser feito conforme estava escrito pela igreja e nada mais era permitido. Em 1937, na capela dos estudantes em Schliba, o altar versus populos. Isso significava uma grande inovação que custou depois muito a ele para se explicar. O que salvou ele foi realmente o professor que defendeu todo este movimento litúrgico e disse que este movimento vai chegar. Para nós renovamos a igreja, para que nós sejamos capazes de novamente passar mais para a origem da vida cristã. Quando em 1938 ele novamente deixa a Áustria, embarca de navio para o Brasil com a missão de assumir a paróquia de Santo Antônio de Jacobina, pertencente à diocese de Bonfim, no sertão da Bahia, dedicando-se à vida missionária, sem nunca mais retornar ao seu país de origem até os seus últimos dias de vida. Padre Alfredo tornou assim jacobinense, é isso que a gente pode dizer. Jacobinense, uma opção jacobinense preferencial pelos pobres, porque ele amava demais. Ele via no pobre o rosto de Jesus Cristo. É sagrado para ele, mas ele também era enérgico, não só com o povo, como conosco também, professoras. O seu comportamento em Jacobina
verdadeiramente puro, é um cara ilibado. Esse papel de um homem íntegro, muito honesto. Ele era muito transparente, as atividades dele não deixavam dúvida. Ele começava seu dia sempre bem cedo, 13h para as 14 ele levantava, rezava todo o ofício, depois às 6 horas em geral, o povo batia na janela dele e dizia: Padre Alfreda, eu estou aqui com muita doença. Então ele já começava a atender as pessoas até mais ou menos 8 horas, 8h30, com o atendimento de saúde. Depois ele foi para a igreja confessando as pessoas que vinham e recebendo as escolas paroquiais antes da missa às 10 horas. Depois da missa, ele tomava os nomes dos batizados para as 2 horas. E depois ele foi almoçar. Foi o primeiro almoço, a primeira comida que ele tinha. Todo dia ele jejuava pela manhã, porque naquele tempo tinha ainda a lei da abstinência antes da Eucaristia. E à tarde, às 2 horas, eles celebravam os batizados, depois, em geral, também 3 ou 4 casamentos, e quando terminava os casamentos, então ele se arrumava para viajar de novo para o próximo lugar. Era uma grande dificuldade para ele, apesar de que não tinha estradas, ladeiras, buracos, chuva, frio, hospedagem. Ele se hospedava geralmente sempre na casa daquelas pessoas mais simples, né? Também para ele passou por muitas coisas, assim, muita dificuldade. Teve uma vez que ele dormiu na casa de um casal, tudo de gente pobre. O que desse para ele comer, um pão, ele comia, o que tivesse. Aí botaram uma redinha assim para ele deitar, que era tão pequena a rede que não dava para eles tirar, ele botou as pernas assim para baixo e dormiu assim. Aí, mas a mulher botou uma galinha, assim no canto da parede. A vidinha de galinha estava lá perto dele. Aí mesmo, estava assim de pichilinga. As pichilingas, ele contava pra gente e ria. Tomou conta da rede. Aí ele se viu todo com tanta pichilinga. E a outra roupa para mudar, e boia para tomar, tirar as pichilingas, não tinha. Foi um sofrimento. Ele contava esses casos pra gente e sorria, né? A alimentação também, porque as pessoas aí no sertão, vamos dizer, na época da seca, a alimentação, a gente sabe que é uma alimentação bem pobre mesmo, e ele tinha que se adaptar àquela alimentação. E como ele sendo uma pessoa de um outro país, que a gente sabe que a alimentação é totalmente diferente aqui do nosso sertão, para ele era uma grande dificuldade. Então ele foi um herói, que ele superou todas essas dificuldades. Quando ele saiu, ele dizia: Padre Alfredo, leve mais uma roupa para Alfredo. Mesmo que ele passava 15 dias, 2 semanas fora, com a mesma roupa, e aquela batina que ele não tirava para nada. Leve mais uma roupa para Alfredo, para o senhor trocar. Ele disse: não, filha, não. Jesus disse que é pouca bagagem. Eu não vou levar roupa, não. E mesmo, eu não vou tomar banho lá fora. Se é pobre das mulheres, vem com a latinha de água para fazer a comida dos filhos, dar banho nos meninos. Eu ainda vou esperar que elas vão buscar água para tomar banho? Não vou fazer isso, não, de jeito nenhum. Então ele só tomava banho aí e tomava banho quando voltava. A não sei que ele passasse em Cacinga do Moura, lá com a professora Judite, que tinha mais familiares. Ele pegava aquela roupa, lavava, ajeitava e... Opa, ele toma um banho, ajeitava. Mas em outro canto ele não tomava, não. Chegava, a gente ia lutar para limpar aquela roupa, porque era suja. De domingo à tarde até sexta à noite, ele passava na roça. Então fez uma desobrigo, uma obrigação constante de uma presença para atender cada dia uma comunidade com missa e com os sacramentos. Olha, como professora paroquial, assim, logo de início, foi assim meio, eu não me adaptava, porque primeiro a missa era em latim, né? Mesmo celebrando via de costa para o povo, mas ele tinha uma maneira de botar com as professoras. Ele, no mês de fevereiro, ele nos preparava todo o ritual em português. Quer dizer, estava desobedecendo lá, né? Mas ele
passava, ele sentou por sinal, Frei Damião veio um dia a trem de noite, ele contava pra gente, veio a trem de noite, depois que do Concílio Vaticano II, não é? Veio para aprender com ele como fazer aquela missa para o povo, como dizia que ele fazia, animado. Nós morávamos lá em cima e descia aqui todo de vez em quando para a missa, não era de 30 em 30 dias que ele vinha aqui dizer a missa, né? E ali onde hoje é a igreja, era uma usina de Caroá, né? Ele comprou aquele salão, e ali é onde eles reuniam o povo para dizer a missa dele, né? Depois, lá vai o tempo passando, lá vai, aí foi que ele achou essa ajuda lá da Áustria, né? Começou a trabalhar fazendo as igrejas aqui no Brasil. Agora convido todos, vamos celebrar a missa, não é? Vamos para a missa agora, fazer a nossa parada para a missa. E na missa vamos celebrar essa missa hoje. Para quê? Na intenção, em gratidão para a juventude católica, que fez para as escolas paroquiais da nossa paróquia. Em gratidão ao nosso engenheiro, que veio tão longe como sacrifício, deixando a família tudo, somente para poder fazer o bem a todos nós. Para podermos ter o nosso ninho, onde as escolas paroquiais, que aqui da nossa paróquia, podem se amparar na sua própria casa, onde nosso povo de Capim Grosso, no seu progresso, pode achar a casa do Pai bem construída, onde os filhos podem falar com seu pai, onde os filhos podem se encontrar com seu Cristo. Padre Alfredo, naquele tempo celebrando a missa, a igreja estava segurando muita gente. Ele ficava conversando, ele ficava remedando com o padre, com a madre. Ele batia palma. Ele tinha um dizer: eu trouxe agora ela de Jacobina para aprender os papagaios em figuras. Quando quietava, por calmava, ele celebrava a missa. Eu me lembro muito que uma vez a igreja já estava em construção. Ele foi celebrar a missa, estava no altar e essas moças estavam lá, de pé, só conversando. Eu me lembro que o moço tinha um bocado assim de bloco, que a igreja já estava em construção. E elas conversando, e ele pedindo licença, né, para celebrar a missa, e elas conservando. Aí ele desceu do altar, chegou lá, não estava essa moça, ele se ajoelhou e disse: me dá licença eu celebrar a missa? Ele pediu mais de uma vez. Também elas ali pararam ali, também só fizeram sair. Não pode ir à missa, é aquilo que ele dizia. Se Roma fala, se a lei da igreja era ir de manga, ele não permitia ninguém sem manga, não. Podia ser a mulher do meu senhor, não ia. Não foi do meu tempo, não conheci, mas conta que tem aí ainda pessoas vivas, que um marechal veio de lá de Salvador com a esposa e foi para a igreja para um casamento, um batizado, e ela estava sem a roupa adequada, e ele mandou ela sair, e o marido mandou dizer que ele era marechal de Salvador, que a esposa dele ia ficar. Ele disse: se ela fica, eu não celebro. E outra vez ele chegou e formaram uma festa lá junto da dormida dele, na casa da dona Jalzira. Aí agora piorou, mas o Padre Alfredo passa a noite. Aí eu acho que ele se aperreou sem poder dormir, veio de lá pra cá, aí foi falar com a turma não gostou não, se arrepiaram tudo. Padre Alfredo, o senhor durma se quiser, agora nossa festa, nós vamos dar sequência à nossa festa. A gente vinha com ele e as pessoas paravam o carro e pedia para ele celebrar o casamento dos filhos, porque meu filho tem que casar hoje, não pode passar de hoje, Padre Alfredo, faça o casamento de meu filho agora mesmo. Ele: não, filho, tem que colocar os papéis, tem que esperar, não pode ser assim. Não, Padre Alfredo, você dê pelo menos uma bênção aqui. Não tinha muita preparação naquele tempo, mas tinha. Então foram pessoas, quando ele descobriu, eu já casei. Uma vez chegou
A quinta vez ele descobriu que já tinha casado, né? E também outros que a criança foi 14 anos, a menina de 14 anos foi deflorada e então os homens achavam que tem que casar, né? E o Padre Alfredo disse, não, como vamos casar uma criança? Não, mas nós tomamos conta, o fulano de tal, né, precisa realmente assumir o que ele fez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todo o século. Amém. Consumimos com fé do trono da graça para alcançar a misericórdia. E obter a graça em tempo. Quando eu cheguei aqui, já encontrei o Padre Alfredo já fazendo a caminhada dele para aqui, para as regiões, por perto, né? Principalmente nem por perto, porque o Padre Alfredo era uma pessoa que tanto ele celebrava a missa para esse lado do sertão, como para outro lado de Jacobina nessa época, né? Eu escutei muito das pessoas que queriam missa na matriz, as pessoas queriam que o Padre Alfredo ficasse sempre na matriz, e Padre Alfredo com o olhar mais para os pobres do sertão, e eu acho que aquilo falava mais forte dentro dele. Uma comunidade muito grande, a de Jacobina. Para a pessoa dar assistência, para deixar todo mundo satisfeito, é muito difícil, porque ele visitava as escolas paroquiais todo mês. Eram muitas escolas, né? Então, celebrações, casamentos, o batizado que acontecia, ele passava o dia todo, vamos dizer, em cada comunidade. Então a assistência na cidade ficava mais na parte, acredito, do domingo, não é? O sábado à noite, que sempre tinha missa em Jacobina, e o domingo. Acho que nós também temos de incluir o comportamento dessas pessoas, né? Ou como é que essas pessoas querem a atividade da igreja. Porque muitas vezes determinadas pessoas não entendem o papel da igreja, ou não entendem bem o papel do catolicismo, do cristianismo, que Jesus manda a gente deixar muitas coisas para atender os pobres. A sede tinha as suas atividades, tinha as suas necessidades, mas muitas vezes a pessoa queria uma missa de 7º dia, ou que o padre fosse um aniversário, ou que celebrasse uma missa com determinada intenção, quando a visão do Padre Alfredo era uma visão mais do aspecto social ligado ao religioso. A nossa oração a meu Pai Todo-Poderoso, que quer salvar todos os homens e levar todos o conhecimento da verdade. Bela paz que me do alto, bela benevolência de Deus para conosco, e a salvação das nossas almas, pedimos ao Senhor. Quando ele chegou, ele tinha a grande dificuldade de agora tirar a influência dos políticos da igreja. Então, na primeira festa de Natal, o intendente, que era naquele tempo o prefeito, mandou dizer, através da empregada, ao Padre Alfredo, que a fulano de tal não pode tocar o harmônio na missa de Natal, porque ele não é do nosso grupo. Então, Padre Alfredo mandou de volta, dizendo, através, diga ao Senhor, intendente, na igreja, quem manda sou eu, e não eu prefeito, não intendente. E então, me desculpe, mas eu boto quem eu quero. Então, ele já mostrou esta independência agora, desta renovação. Então, a igreja se afirmava, agora em diante, perante os poderes públicos. O Padre Alfredo trouxe muitas novidades, ele queria o povo envolvido dentro da igreja, que participasse com ele, inclusive na parte da
liturgia, ele sempre queria que a gente participasse. Nunca fazia nada só, pedia para a gente ler a parte de uma leitura, queria que a gente participasse como sancristão. Se não tivesse sancristão, ele chamava a gente para segurar a água, o vinho, para poder ajudar ele. Ele queria a participação da pessoa perto dele, ele trouxe as pessoas perto do altar. Foi um novo modo e, de uma certa forma, as pessoas não entenderam imediatamente. Aí foi criado alguns conflitos, né? Uns entenderam e outros não, e que talvez seja até uma coisa natural do ser humano, porque é uma mudança, toda mudança ela tem o seu preço, né? Agora, uma coisa eu te digo, ele não se deixava de levar pelas coisas políticas, não. Quando era para o pobre, para o outro, ele fazia, gostasse que não gostasse. Até sido vítima de políticas locais, que ele chegou até a ser preso uma vez, e meu pai também foi preso junto com ele. Eu era criança, eu devia ter 2 ou 3 anos de idade, mas soube disso depois, porque a política do Brasil, naquela época, entendia que ele podia ter algum comportamento pela sua origem, né, ele europeu, ou por ser germânico, entender que ele talvez participasse de algum comportamento ligado à ideologia externa, que naquela época da Segunda Guerra Mundial é que estava persistindo. Ele foi vítima disso, e eu acho que o comportamento errado foi nosso, do povo brasileiro. Depois que prenderam ele, um dia botaram ele no trem e desceu aqui. Mas antes disso, ele quis fundar para as escolas paroquiais, para tomar conta das escolas paroquiais, ele fundou uma congregação de religiosas. E ele disse que a Albertina quem ia ser essa fundadora dessa congregação. Aí pegaram o Padre Alfredo aqui, vão levando o Padre Alfredo e vão fuzilar o Padre Alfredo. E botaram no ônibus, no trem. Aí quando ela viu aquela situação, ela disse: "Oh meu Deus, me leve e poupe a vida de Padre Alfredo, porque eu indo não faço tanta falta, mas ele faz." Aí quando chegou, tinha um tenente aqui, chamava, como é o nome do tenente? Né? Capitão Edgar, se eu não me engano. Aí ele, sabendo disso, que iam fundilar Padre Alfredo, ele chegou em certo ponto, ele mandou parar o trem, pegou o Padre Alfredo, tirou do trem e protegeu o Padre Alfredo. E a moça morreu. Não teve médico para descobrir o que foi que ela morreu. Ela se entregou a Deus para salvar a vida dele. Tinha muitos conflitos também com a elite. Isso eu sei. E muitas vezes havia também a ideia de mandar ele embora. Né? A gente tem de mandar Padre Alfredo embora. Outros dizem, bote ele dentro de um saco e joga ele no mar, em Salvador. Mas muitas pessoas que ameaçaram ele sofreram a consequência. Eu me lembro desse homem de Alazão, nós ficamos na casa de seu Altino e mandamos trazer os batizados para cá. Era até eu que fazia os batizados. E seu Altino, ele ficou descansando e os meninos de seu Altino ficaram também por ali, né? E o homem tinha ameaçado dele fazer o batizado, mas a igreja disse que a pessoa casada civilmente não pode batizar. Ele obedecia cegamente à igreja. Ele obedecia. Então isso foi muito sofrimento. Então o homem queria, mas o senhor mora com 3 mulheres, como é que o senhor vai batizar? Não pode. Então aqui para lá eu lhe acerto. E quando nós saímos de Alazão, passou tempo, ele foi atrás com o carro dele. Mas não é que o carro dele bateu num barranco, que acabou tudo. E essas coisas acontecem, eu sei que não é castigo de Deus, mas é os atos, aquilo que o mal que se faz, deseja para os outros, vai para cima de si. Ele já tinha formado um pequeno grupo em cada lugar que assumiram o papel de leigos organizados, leigos conscientes. Isto foi, eu acho, uma grande obra dele para a evangelização. E com isto também tinha uma força enorme
em toda esta região, também é uma força política. Então ele também foi muito procurado e ele, na realidade, se ligava para o partido, não é, mais dominante, quer dizer, Manuel Novaes e este grupo. Ele então não falava abertamente, mas todo mundo sabia que ele apoiava este grupo. E isto também manchou muito ele perante a sociedade muitas vezes, não é? Agora, ele também tinha uns amigos aqui da elite, como o médico, por exemplo, Dr. Ângelo, José Marcelino. Então essas pessoas ajudavam ele para se ajustar também dentro da sociedade. Isso eu acredito. Depois, Dr. Flávio, a família de Flávio Mesquita, que ajudava muito ele vamos dizer, na viabilidade da convivência aqui em Jacobina. O que lembro mesmo foi uma ocasião que o padre Alfredo veio a Serrolândia, convidado pelo prefeito e pela Câmara Municipal, porque ele recebeu o título de cidadão honorífico de Serrolândia. E eu, como pároco, vigário, estava presente nesta celebração. E então falaram muito dos méritos dele no campo do ensino, no campo da medicina, no campo religioso, mais propriamente. E depois veio a fala dele. E eu me lembro muito bem como ele, um homem velho, disse aí: olham, vocês me conferem este título de cidadão de Serrolândia, mas a minha preocupação agora é: será que eu vou ser cidadão do céu? Quando eu vi esse povo que não tem medicina nenhuma, nada, não tem médico nenhum, e era vigário, e eu via nessa cidade, não tinha médicos nesse tempo quase, médico nenhum, e eu via a miséria desses doentes. Também pela prática, como o povo, quando eles contaram as suas dificuldades, se encontrar na sua miséria. Padre Alfredo, eu acredito que ele antecedeu esse trabalho das comunidades. Por quê? Porque Padre Alfredo, ele não somente fazia o trabalho sacramental, de distribuição dos sacramentos, tanto que às vezes, numa, digamos assim, desobriga, ele fazia até todos os sacramentos, só não fazia o sacramento da ordem, que não tinha poder para isso, né? Mas o restante ele fazia. Mas além disso, então, a questão da escola, a questão da saúde, vamos pegar esses dois viés que são fundamentais para exigir que aquela é uma comunidade. Quando ele chegava cedinho, ele levantava e sentava lá numa cadeira, na igreja, ou na casa onde estivesse, fosse celebrar. Ali ele confessava, ele aconselhava, ele examinava. Ele, quando vinha para aqui, ele trazia aqueles afogezinhos já preparados de remédio, não é? Que ele trabalhava, fazia a desobriga dele de manhã até meio-dia, fazia a missa dele, dava a missa, e à tarde ia fazer examinar o povo. Leva o seu aparelho, né? E chega lá, escutava as pessoas, via se estava com problema de pressão alta, tirava a pressão das pessoas, dava remédio, levava remédio, ele recebia de ajuda de vários amigos deles, de Salvador e de outras comunidades, muitos remédios de amostra grátis, e ele levava para dar aquelas pessoas que não tinham condição de comprar o remédio. Ele mandava pessoas que ele examinava na área rural, onde ele fazia desobriga,
e examinava e me fazia a apresentação dessa pessoa e já dando a sugestão do diagnóstico daquela pessoa. E normalmente ele acertava. Na época também da cistosomose em Caatinga do Moura, ele usou assim muita energia e não se deixou levar pela sociedade política que achava que era bobagem ir mexer naquele rio, não é? E ele foi assim fiel. Ele dizia, não, eu tenho que curar aquele povo, nós temos que arranjar um meio de salvar aqueles homens. Não se pode deixar esses homens morrer tão jovens, vomitando tanto sangue. E foi daí que veio um grupo de médicos, Dr. Prata, Dr. Bina e o outro eu não me lembro não, era um nome alemão. Vieram fazer o contato no rio. Examinaram e ficou certo realmente que era água e era cistose. Então, cada família que tinha 2, 3 era tomado o nome e fazia também uma ficha para depois receber o remédio. A maior dificuldade era tomar esse remédio, porque o nosso povo ignorante, para tomar 500 comprimidos, 3 por dia, era 3, eu me lembro, era vermelhinho, não me lembro o nome, mas sei que era assim, parecia um fortificante, que era o sulfato ferroso, era um remédio desse. E uma injeção de 2 em 2 dias. A injeção quem aplicava era a irmã Gismália. Os comprimidos, e arranjou logo voluntários, pessoas do apostolado, que em todo lugar ele tinha assim o grupo, né? Para ir, aquelas famílias conscientes tomavam o remédio. Mas, eu não vou tomar tanta pílula, não. Então, e ele, Padre Alfredo também usou uma tática de ameaça. Ou toma o remédio, eu não venho mais se lembrar aqui. Eu lembro por várias e várias vezes que fui com ele em casa de pessoas doentes, né? Já assim, às vezes até doentes já em fase terminal, e parece que pela fé das pessoas, as pessoas se levantavam e voltavam a trabalhar. A gente via aquilo, ele fazia a oração, primeira oração, e depois cuidava da doença daquela pessoa, dando o remédio, ensinando o chás, e injeções também, às vezes ele receitava também algumas injeções. Normalmente ele tinha os medicamentos necessários para essas pessoas que ele encontrava com doença. Paróquia tornou-se também um instrumento de uma grande obra social, através das escolas e através das pessoas que ele deixou nos lugares. Então a professora paroquial foi, na realidade, a pessoa que atendia as pessoas religiosamente e também socialmente. Como é que eu vou evangelizar um povo que nem lê? Como é que eu vou levar o evangelho para esse povo? Aí começou... Aí juntou-se com o pai de José Marcelino, o senhor José Marcelino, que era muito amigo dele, e fundou as escolas paroquiais no ano seguinte, em 1939, a primeira escola em Tabua. Nosso livro de agora fala que foram 42 escolas, mas pegando os livros velhos, que esses livros ele não mandou para a escola paroquial, que ele dizia, daqui do convento, que ele dizia, a escola paroquial da sede é da sede, a minha escola é do interior. Então aquelas primeiras professoras que ele contratou, somando, deu 112, 113 professoras, ele conseguiu angariar, colocar em todo esse município. A ideia da escola paroquial, ele pegou em Chicago. Lá ele entrou numa igreja católica, grande igreja, e quase estava todo cheio de homens, não somente de mulheres, mas a grande maioria foi homens. Então ele saiu e disse, de onde vem esta espiritualidade
que os homens estão na igreja cantando e participando ativamente. Dizem, a escola paroquial. E no período do mês de fevereiro, a gente recebia 30 dias de um curso preparatório. Metodologias, psicologia, como lidar com a criança, né? E como trabalhar. Aí esse curso era dado pelas irmãs. A irmã Maria Alice, a irmã Irene, a irmã Eulália e outras irmãs. Cada professora nas conferências tinha uma cadernetinha e a gente copiava. Quem chegava novata tinha de copiar a missa toda. Ele dizia em latim, entrarei, eu vou ao altar de Deus, em latim no caso, né? A gente dizia para o povo, para as crianças, o padre agora chegou no altar, ele beija o altar. Esse beijo significa a sua união com Cristo. Isso a professora estava virada para o povo, os alunos laterais e o povão de frente também. A escola paroquial, para a gente que não tinha condição de pagar uma escola, não tinha escola estadual nas comunidades da gente, comunidade muito pobre, eu acho que foi o que levantou realmente a educação na região. O Padre Alfredo, ele pensou muito longe. Ele sempre dizia, a escola é para todos, contanto que siga o regulamento direitinho da escola. Horário de chegada, de saída, participação, respeito, ordem. E ele ainda recomendava para a gente tratar muito bem as pessoas que não tinham, vamos dizer assim, uma religião definida. Então foi assim esse homem que sofreu muito pelas escolas, não só sofreu, como ele dizia, não só sofreu de dentro do povo, de fora, como também de dentro da igreja. Porque muitos padres, a igreja condenou muito ele por causa dessas escolas paroquiais. Mas um bispo, Dom Antônio Trindade, eu tenho até copiado uma certa vez que ele, lendo os livros dele, os cadernos, onde lá Dom Antônio diz, e tem a data, até por fim ele botou no cartãozinho, e peguei esse cartãozinho, onde Dom Antônio diz, as escolas de Padre Alfredo é a pupila dos olhos dele. Então ninguém maltrate. Se maltratar as escolas é cegar este padre. E a escola, por sinal, era muito bonita, muito organizada. Eu acho que até hoje tem muita gente que tem aquela paixão ainda pela escola paroquial. Porque na realidade era bonita, era organizada, a farda era linda. Bastaria o aluno tocar a corneta, todos os alunos entravam em forma, saía desfilando, sem precisar do professor estar mandando. Para mim foi uma maior honra quando a gente vestia aquela fardazinha da escola paroquial. Aquilo era um motivo de alegria para a comunidade, era uma festa na comunidade. E Papai de Alfredo, então, enchia o coração dele de alegria e de satisfação, porque ele sabia que o pensamento dele estava sendo transformado em ações. E essas ações nos transformou a gente em homens educados, né? Nos trouxe para a sociedade já com conhecimento melhor educacional. Porque até então, naquela época, os próprios governantes não pensavam nessa situação. Já acabou o analfabetismo, posso dizer. Porque só tinha 3 escolas no município. Como é que esse povo aprendia? Quase todo mundo mais velho que você encontrar por aí por fora, aqui em Jacobina, pergunta, você estudou na escola paroquial? Estudei. Muita gente. As escolas eram também uma inclusão no contexto nacional. A maneira com que ele celebrava os eventos, até cívicos, como o Dia da Pátria ou outra oportunidade que ele tinha de outros. Então, isso era todo um esforço de inclusão como cidadão. Padre Alfredo, ele queria ver o lavrador, principalmente, como cidadão também, membro desta grande comunidade que é o país. Um abraço de amor, um abraço de paz, de alegria santa. Deus me deu 50 anos para ficar aqui na minha terra de Jacobina. Essa é a minha terra. Nunca voltei mais para a minha terra, para a Áustria, nunca mais.
Unsere vira disse, o senhor não quer mais ter a sua terra da Áustria? Digo, quero bem, mas eu tenho outra terra melhor agora, que é minha, de meu coração. Nasci lá e aqui achei um coração de amor. Ele amava esta cidade e transformava essa cidade numa cidade muito religiosa. Quando ele chegava, chamava-se Jacobina a Rocha do Diabo. E aqui ele, então, com a maneira dele de ser decidido, de ser um padre que sempre falava do sacramento, sempre falava da oração e sempre falava também desta responsabilidade social, não é? Então, ele assumiu este papel de uma ação de assistência e de promoção humana. Eu acho que foi muito rica, porque levou conhecimento a muitas pessoas, não só o conhecimento intelectual, como moral e religioso. Ele era como se diz, um verdadeiro padre mesmo. A gente via mesmo a santidade assim dele, apesar da exigência dele, né? Mas a gente via assim a fé dele fazia, parece que passar para as pessoas, né? Adiante do dia a dia, da trajetória, a gente se encontrando todo 30 em 30 dias, não é? A gente não pode esquecer dele, não é? Aquilo fica dentro do íntimo da gente, aquele conhecimento que a gente nunca esquece. Passa, a gente tá. E jamais que eu tenho aí uns papeizinhos aí, de volta e meia tô encontrando um retratinho dele, né? E aí, quanto mais tempo passa, mais a gente nunca se esquece, não é? O que eu admirei era a dedicação pastoral que ele tinha. Até com uma idade muito avançada, além dos 80, ele ainda ia às roças, ia celebrar, sempre acompanhado de uma irmã, e já que não deu mais para ler direito e falar direito, então ela que assumia. E ele tinha esta humildade de aceitar que a irmã atuasse no lado dele e junto com ele. Ele me ensinou muito essa simplicidade, aquela vida simples, austera. E eu não gosto de ter nada assim, sofisticado para a minha vida. Porque eu também vim de uma família muito simples, né? E Padre Alfredo me ajudou muito nisso, quando ele disse, não, isso não precisa, isso é bobagem. Para mim, eu recebi muito dele para o comportamento que a gente tem, aqueles conselhos sobre ética e moral que não devem ser nunca esquecidos, e que ele era uma verdadeira vanguarda em distribuir para nós aqueles conselhos e aqueles exemplos tão bons que ele tinha. É uma figura inesquecível para nós. Ele sempre me dizia assim, olha, não precisa muita oração. Quando você sair, se preocupe para ensinar, para evangelizar, não queira muita bagagem. Que você possa fazer com que cada pessoa aprenda a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, já é o bastante. Eu acredito que a rede de comunidade que ele criou acho que são 10 municípios que surgiram daquilo que era o território da paróquia dele, dentro do território da Diocese de Bonfim, o legado que é esse mesmo, de ter enucleado tantas comunidades, e hoje a gente sente assim que na região, de uma forma ou de outra, você vê um povo mobilizado, um povo organizado. Ele foi o precursor das comunidades eclesiais de base. Talvez ele não chamasse deste jeito, mas ele implantou isso, porque não se trata aquilo que a gente na comunidade de base se dizia fé e vida, palavra de Deus e vida. É uma coisa impressionante, e quando você vai nas comunidades, a referência é única, é sempre essa daqui. Foi o Padre Alfredo que principiou a escola, a saúde, a organização da comunidade. Foi ele que fez tudo isso.
O trabalho missionário foi muito importante para ele. Por essa razão, ele nunca mais retornou ao seu país de origem. Nós apenas ouvimos falar quando ele já estava bem idoso e fraco que as pessoas se referiam a ele como um santo, porque ele doou-se tanto. Olha, eu acho que um dos legados foi assim, atender aquilo que ele sempre dizia: eu vim para fazer aquilo que Jesus mandou. Olha lá em Isaías 61, logo parece que nos primeiros capítulos, você lendo, você vai ver que ele seguia aquilo à risca. Ele sempre pregava quando alguém dizia que não era obrigado, que os outros padres não faziam isso, não era obrigado ele fazer. Ele disse, mas eu estou para isso eu me ordenei, para isso eu sou sacerdote, para isso eu sou missionário. C'était réalisé, c'est idéal. C'était idéal. C'est como os missionários de São Gabriel.